Olá, você está no canal da Igreja O Brasil para Cristo de Araras. Sejam muito bem-vindos. Para nós é um grande prazer ter você aqui. Em instantes, iniciaremos nossas transmissões. Enquanto isso, curtam os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas. Jesus te ama e tem algo lindo para a sua vida. Aguarde, em instantes iniciaremos nossas transmissões. Igreja Brasil para Cristo de Araras, um lugar de recomeços. Olá, você está no canal da Igreja O Brasil para Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o seu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos chegando aqui, entrando no seu lar, após esse louvor tão abençoado, que seja essa a consagração dessa casa, nessa noite, a sua casa, né? E além da sua casa, essa casa que é o templo do Espírito Santo, nosso corpo. Seja verdade isso, né, que nós acabamos de cantar. Ofereça a Deus nessa noite essa oportunidade, né, convidando. Com certeza o Senhor Jesus tem o seu endereço, né, e o meu. Nós estamos mais uma vez chegando aí até você e diante de uma oportunidade que depende muito de como nós vamos fazer, né? Como sempre nós falamos, o convite é eu e você que temos que fazer, né? Vamos pedir para o Senhor Jesus chegar nessa casa, chegar nesse lar, chegar na sua vida, na minha, né? E nós podermos ofertar a Ele o nosso culto, né? Nosso culto. Cada domingo nós chegamos diante do Senhor Jesus e ofertamos a Ele aí. Durante a semana nós temos as nossas lives. As nossas irmãs aí abençoadas, ó, durante essa semana continuam aí as lives das nossas irmãs. Essa semana agora, a partir de amanhã, segunda-feira, nós vamos estar ouvindo aí alguns testemunhos aqui da igreja, o Brasil para Cristo, nas nossas programações aí diárias. Então isso mostra que a igreja está caminhando, tá bom? Nós tivemos aí as 2 semanas agora, terminando hoje, esse domingo aqui abençoado, dia 28 de junho do ano de 2020, o último domingo. Nós fechamos 2 semanas aí com as irmãs ministrando uma palavra, né, ao seu coração, às nossas vidas. E essa semana, a partir de amanhã, nós vamos fazer assim, nós vamos ter testemunho. Quero convidar você, irmão, você, irmã, que tem um testemunho para falar aí aquilo que Deus tem feito na sua vida, tá certo? Então, a partir de amanhã, você fale conosco aí, ó, mande aí um joinha para a gente aí no grupo da igreja, que nós vamos abrir essa oportunidade para que seja conhecido aí o seu testemunho, aquilo que Deus fez na sua vida, tem feito, né? A gente sabe que muitas coisas Deus tem feito, né? Só de abrirmos os olhos pela manhã seria o testemunho bem caloroso já, né? Dizer, Deus tem feito com que eu esteja vivo. Como diz um pastor amigo meu, já falei isso aqui, quando eu ligo para ele, que a gente começa a conversar, eu digo, como está? Ele diz, estou vivo, pastor Isaac. E isso é verdade, né? E nós temos visto que as mãos de Deus têm estado estendidas, irmãos, apesar da situação que nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo uma situação ainda caótica, cidades estão fechando novamente, né? Voltando lá para o vermelho, como nós estamos vendo aí, algumas cidades aí fechando, e casos aumentando, tá certo? Mas olha, sinta-se protegido por Deus, tenha uma palavra de testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Então, prepare aí o seu testemunho, irmãos, irmãs, tá? E para a gente falar durante essa semana aí, cada dia nós vamos ouvir aí um testemunho abençoador para a vida dessa igreja. Aí eu quero lhe convidar a isso. Então, a partir de amanhã, segunda-feira, dia 29 de junho, nós vamos encerrar o mês de junho e começar o mês de julho, já com palavras de testemunho, aquilo que Deus tem nos dado, tem feito nas nossas vidas aí, no nome de Jesus. Tá certo? E eu quero lhe convidar, agora, já deixei aqui esse recado, quero lhe convidar agora para nós estarmos orando, fazendo aquela oração de abertura. Já dei tempo aí para você convidar aí essa família abençoada, para nós podermos agora orar. E você sabe que é você e eu que fazemos o culto. Não vem anjo forçar a gente, como que a gente tem que se comportar, não, né?
Culto é a gente que presta a ele e a Deus. Tá bom? Então eu quero lhe convidar a isso. Você pega aí essa família, já que está em família, se quiser dar as mãos aí, ó. Vamos orar agora na abertura desse culto. Já convidamos o Senhor Jesus, né, através desse louvor, que Ele venha na nossa casa, tanto no literal aí, no meio dessa família agora, nesse lugar onde você está aí, participando desse culto, cultuando a Deus, como também nessa casa que é o templo do Espírito Santo, né? O nosso corpo, a Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo. Tá bom? Vamos orar então? Vamos falar com esse Jesus, vamos abrir o coração, a mente, para que esse Jesus, ele realmente, né? Jesus é obediente, a palavra de Deus diz isso, né? E ele com certeza ele vai atender o nosso convite de estar junto conosco, né? O que é bom é que quando a Bíblia diz assim, onde estiver 2 ou 3, né? E nós chegamos a esse ponto, né? De que nós agora estamos em famílias dentro de casa e com certeza o Senhor Jesus está aí no meio, nesse lar aí, ou aonde eu e você estiver, a gente sabe que Ele está presente. Vamos orar então, agradecido a Deus. Último momento de culto, né? Culto diante de Deus, último culto do mês de junho. Agradeça desde já por aquilo que nosso Deus tem feito na sua vida, como nós costumamos fazer. Oramos no último culto, né? E no primeiro de cada mês, agradecido pelas bênçãos que a gente, ainda aquelas que já recebemos, né? Óbvio, e aquelas que ainda está a caminho, vai chegar na sua vida, vai chegar na minha vida sim. O endereço já está na mão aí, sabe, daquele que vem nos abençoar, com certeza. Não chegar no mês de junho, prepare-se para receber, para acolher a bênção de Deus no mês de julho, mês 7, e nós estamos já por iniciar aí, tá bom? Mas vamos agradecer a Deus por esse momento de culto e agradeça aí por aquilo que Ele tem feito, tá certo? Vamos orar. Pai bendito, Pai eterno, no nome de Jesus, nós te louvamos, agradecidos pelo teu grande amor e bondade. A vida, a saúde, Senhor, nós te louvamos por mais um domingo, quando hoje, Senhor, dia 28 de junho do mês de junho de 2020, e podermos dizer, como disse Samuel, Pai, até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos socorrido, Senhor, em meio a toda essa história que a gente está vivendo ainda, caminhando já para 4 meses, Senhor. Mas nós te agradecemos, louvamos o teu nome. Senhor, nós oramos com uma palavra de gratidão pelo que o Senhor tem feito por nossas vidas, pela vida do teu povo, a vida da tua igreja. Pai bendito, o Senhor tem nos guardado e nós te agradecemos por isso. Toma essa família que agora está, meu Pai, diante do Senhor, prestando um culto de louvor, de adoração, juntamente conosco. Nós cantamos esse louvor, juntamente com o nosso pessoal aqui do Ministério de Louvor. Apareça, Senhor, essa casa é sua. Essa casa, Senhor, tanto o corpo como a nossa casa, pertence ao Senhor. E nós queremos, nesse momento, dedicar ao Senhor esse culto. Meu Deus, que seja verdade esse cântico nos nossos lábios agora. Senhor, esteja conosco no nome de Jesus. Nós te agradecemos pela forma do Senhor ter nos abençoado nesse mês de junho. Senhor, e aquilo que ainda não chegou, visto que o mês de junho ainda não terminou, pode chegar, Pai, nas nossas vidas, na nossa casa, na vida da tua igreja, do teu povo. Senhor, mas nós queremos chegar no mês de julho, se o Senhor nos permitir, aguardando aquilo que nós estamos, Senhor, esperando das tuas mãos. E nós te louvamos por isso, porque essa é a esperança da igreja, é a ser abençoada pelo Senhor. E nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que bom que nós podemos, mais uma vez, diante dessa oportunidade, chegar até você. Hoje nós estamos aqui num cenário novo, né? Houve aqui uma outra forma de nos apresentar aqui, ó. Mas graças a Deus, né? E a gente sabe que a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã também. E com certeza aquilo que nós vamos falar vai soar, vai chegar até você aí como algo novo de Deus para a sua vida. Irmãos, nós vamos
durante essa semana, eu já falei, prepare aí o testemunho para a gente viver essa semana aqui de testemunho, ó. Abre o coração. Você vai fazer aí, nós vamos entrar logo no grupo e vamos mostrar como é que nós vamos fazer, tá certo? Mas desde já eu quero lhe convidar a isso. E falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, como é que estão os seus dias aí, tá? E eu quero lhe convidar a isso no nome do Senhor Jesus. É muito importante que nós dediquemos a Deus momentos como esse, né? No nosso grupo aí da igreja, nós vamos entrar e vamos agradecer a Deus juntos por aquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Tá certo? E eu quero desde já lhe convidar. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus aqui na Bíblia. Tá? E eu quero falar de um assunto que o Josafá, o rei Josafá, ele é aquele homem, né? Que a gente sempre que se fala de Josafá, a gente pensa naquele momento dele junto a Acabe, que é um dos registros, óbvio que ele tem toda uma história na Bíblia, mas logo a gente lembra daquilo lá. E eu quero falar pós aquele momento, que está registrado em 2 Crônicas, no capítulo de número 19, o capítulo que eu quero ler nessa noite, deixar aqui uma reflexão para você. E desde já, deixa eu lhe convidar a isso, olha, crie crédito, tá? Pegue o seu crédito aí diante de Deus e olha, nós vamos ver isso na vida do rei Josafá. Josafá, ele é aquele homem que tinha crédito, né, diante de Deus. E eu gosto muito de dar esse tema para essa mensagem quando eu estou falando dele. Tá bom? E eu quero ler esse texto com você. Já falamos algumas vezes, já ministramos algumas vezes esse texto bíblico. E eu quero mais uma vez falar aqui no capítulo 19 do segundo livro de Crônicas. Capítulo 19, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. Então, grave isso aí, ó, voltou em paz. Tá? Isso aqui é importante dentro daquilo que nós vamos falar. Tá? Eu quero deixar desde já essa ênfase aqui. Voltou à sua casa em paz. Quem voltou? O Josafá. Versículo 2. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aquele que o Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acham em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. E habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor Deus de seus pais. Nós vamos nessa noite deixar aqui uma palavra rápida até, tá? Mas eu quero lhe chamar para a gente orar mais uma vez. Que a palavra de Deus tenha esse lugar. Não adianta nada, né? A gente sempre está falando disso. Não adianta nada a gente ouvir e não haver mudança nas nossas vidas, né? Então eu queria deixar aqui mais uma palavra de oração, que seu coração seja inclinado nessa noite, sua mente seja tocada pela palavra de Deus, né? Eu conheço um pastor que ele fala assim, que o que vai mudar a nossa vida é o que a gente decide fazer quando ouve a palavra. A gente pode ouvir 1 hora de culto, 2 horas de culto, e isso não mudar nada na nossa vida, porque a gente sai do ambiente, não saímos com o pensamento de mudança, né? A gente sai da mesma forma, e por isso que não muda nada. Com tantos anos, às vezes, ouvindo, e vamos ouvindo culto após culto, e nada mudou na nossa vida. Mas que nessa noite seja uma noite que eu e você, nós decidamos a sair do local aí onde nós estamos. Eu ia falar do templo, mas nós estamos afastados do templo até então, né, em
por causa da aglomeração, mas a gente está ouvindo a palavra de Deus no dia a dia. Então eu quero lhe convidar a isso. Decida a sua vida, tá? A mudança, decida a sua vida a colocar em prática aquilo que você ouve no seu dia a dia. Então eu quero lhe convidar agora a isso, a orar e deixar o coração assim, aberto para a palavra de Deus penetrar nesse coração aí, nessa mente. Certo? Vamos lá? Pai querido, Pai eterno, mais uma vez nós oramos, Senhor, que a Tua palavra tenha esse livre acesso nas nossas vidas. Nós sabemos que podemos falar até a mente das pessoas, Deus, mas levar o coração é uma obra que só o Teu Espírito é capaz de fazer quando Ele acha um lugar. Senhor, e que o Senhor tem esse lugar nessa noite nas nossas vidas, na minha vida que estou a falar e daqueles que estão a nos ouvir. Meu Deus, que seja uma noite decisiva para as nossas vidas e que nós saiamos num momento como esse, decidido a mudar a nossa história de vida. Em nome de Jesus, nós te pedimos, alcance os corações, as almas dessas pessoas que estão nessa noite como ouvinte diante do Senhor e da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Quando nós lemos acerca do Josafá, né, a gente lembra, como eu falei, daquele sentimento dele de chegar até Acabe, né? Ele reinava em Judá, Acabe em Israel, e ele chegou lá diante do rei Acabe, e ele propôs, né? O Acabe ele fez um convite, né? Aquela coisa normal, né? De dois magistrados, duas pessoas que estavam reinando naqueles dias, né? E o reino teve lá suas divisões e ficou Israel, né? E Judá. E você sabe, né? Reino do Norte, Reino do Sul, né? Israel, Reino do Norte, Judá, Reino do Sul. E o Josafá reinava em Judá e o Acabe em Israel. E eles, óbvio, né? Tinha lá suas amizades. E quando o Josafá chegou lá no reinado do Acabe, né? Ele estava para ser travado uma guerra e o Acabe convida o Josafá, né? Para que fosse com ele. E você sabe da história, né? Bem rápido aqui. Ele chegou e no convite que ele fez ao Acabe, o Acabe aceitou e o Acabe convidando o Josafá, né, para ir junto com ele na guerra, ele não devia ir. Chegou, estão em guerra, nós estamos indo para a guerra. Se ele retornasse, ele estava dentro daquilo que seria normal. Mas ele aceitou ir. E ele não descobriu que o Acabe estava com uma história tão maligna com ele. Né? O coração do Acabe era um coração maligno. E o que aconteceu, o Acabe, quando o convida, fala para ele, olha, eu vou a paisano, né? Eu tiro a roupa real e você vai com a sua roupa real. Os dois eram rei. Você sabe a história como se processa dentro desse texto, né? O Josafá aceita o convite do Acabe, vão para a guerra. E o Josafá faz primeiro uma indagação diante do Acabe, dizendo, escuta, já houve consulta ao Senhor acerca dessa guerra? Que era uma coisa bonita no Josafá isso daqui. E é sobre isso que eu quero falar, o crédito que a gente cria diante de Deus com a nossa vida, no nosso dia a dia, né? Agora nós estamos com tempo, né? Você hoje, em casa, o que é que nós temos feito do nosso tempo? Tá certo? Criando diante de Deus algumas oportunidades com as nossas atitudes. Tá? Então, nesse momento, o Acabe, convidando ele, fala para ele, você vai com a sua roupa real. E eles vão para a guerra. Só que antes o Josafá faz aquela pergunta, consultor, como é que estamos? Então o Acabe, que já está tão distante de Deus, já nem pensa mais nisso. Se torna aquela coisa do dia a dia, não precisa orar. Por quê? Porque isso mostra que o nosso coração já distanciou-se de Deus. Como é bom quando a gente ainda tem sentimentos de oração.
Sabe como é bom quando amanhece o dia e o nosso coração ainda recebe o convite de Deus. Porque Deus fala a quem ainda tem ouvidos, né? Como diz lá no livro de Apocalipse. Tão bonito aquele texto, né? Nas manifestações das cartas de Jesus através de João, né? Para as igrejas da Ásia lá. Esse é um dos temas lá, né? Que bom, né? Que é, quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, Deus ainda fala com quem tem ouvidos, né? Não é a orelha, é ter ouvido, é ser atento, né? E há quem diga, eu ouvi um pastor certa vez falar, por isso que Deus não vive falando, porque nem sempre se dá ouvido, mas que bom quando a gente ouviu a voz de Deus, que a gente comece um dia orando, que a gente decida a nossa vida, né, fazendo os nossos momentos de oração diante de Deus. E o Josafá ainda tinha isso, né? A gente vê no capítulo 17, quando ele assume o reinado, ele se propõe a buscar a Deus e teve um reinado brilhante, o Josafá. Agora, nessa situação, ele chegou lá, foi convidado e ele fala para o Acabe, dizendo, escuta Acabe, nós vamos, mas já se consultou ao Senhor? E o Acabe disse, não, porque tem um profeta aí que já consultei os meus profetas. E ele disse, mas não tem mais nenhum, porque o Josafá, ele achou estranho. Todo mundo dizendo a mesma palavra, né? É estranho para a gente, né? Quando a gente, que o nosso ego sendo massageado por profetas, por pessoas que não são sinceras, não são honestas diante de Deus, e a gente quer sempre ouvir alguma coisa boa, e aí a gente fica correndo atrás. Essa era a ideia que o Acabe estava passando. E o Josafá achou aquilo estranho, e disse, mas não tem mais nenhum profeta. E ele caiu na bobagem, o Acabe, de dizer assim a Josafá, que fez a pergunta. Ainda tem um aí, mas eu não gosto de ouvir ele. E o Josafá diz, olha, eu vou com você, mas eu não sairei daqui sem antes a gente ouvir essa pessoa. E era o profeta que chegou e falou a verdade, né? E o Acabe disse, está vendo? Por isso que eu não queria consultá-lo. É como se a verdade na boca desse profeta, né, que era a palavra de Deus, fosse atrapalhar os planos do Acabe. Porque a gente é sempre assim, a gente formula um pacote de história e depois chega para Deus e a gente pede para que Deus abençoe aquilo que a gente já planejou. Assim estava a vida do Acabe, né? E todos os profetas dele tinham falado justamente ao contrário. Mas a palavra de Deus era justamente essa. E quando o Acabe ouviu, ele disse o quê? No momento, ele disse, ó, pega ele e prende ele lá no cárcere lá. Porque quando eu voltar, eu vou ver o que é que a gente faz dele. Foi nessa hora que ele ouviu uma sentença muito dura. Quando o profeta disse assim, se o Senhor voltar, Deus não falou na minha boca. Então ele já mostrou, assumindo todo um compromisso diante de Deus e com a sua palavra. Dizendo, olha, essa é a verdade. Ou seja, ou desfaz da guerra agora, levanta a bandeira branca da paz, ou por outra o Senhor vai se dar mal. E o Acabe não creu dessa forma. O Josafá que ouviu, devia também já ter cortado ali o momento, por isso que ele é chamado aqui, atenção pelo Jeú, né? Justamente por isso. Por quê? Porque ele devia dizer, não, se eu creio, se eu que propus a buscar a Deus, o Acabe nem queria, e agora eu ouvi isso daqui, eu tinha no mínimo a chance de dizer, então eu não vou. Você vá sozinho. E é o que depois, na repreensão, Deus fala com ele. E o Josafá vai junto, com a roupa real, você sabe da história. E o que acontece? Ele vai e o pessoal começa na guerra a tirar flechas sobre a direção do Josafá. E o Josafá, ele diz lá, opa, eu não sou o rei. E alguém olhou e disse, não, esse é o Josafá, é o rei de Judá. E nós queremos o rei de Israel. E deixaram ele. Por isso que a gente lê nesse texto que nós começamos a ler, e eu chamei sua atenção para que a gente grave bem isso, e voltou Josafá em paz. Por que voltou em paz? Porque
a história era que ele não era nem para voltar em paz devido ao ajuntamento dele com um homem ímpio. Então olha como que Deus poupou a vida dele. É um testemunho que ele tinha para dar agora. Por quê? Porque ele podia ter sido morto, como dizem por aí, de graça. É aquela história que ele podia ter poupado sua ida para lá, não poupou, ele foi e quase morreu. Mas como Deus tem planos, Deus tem projeto, ainda poupou ele, mesmo nessa situação. Tá certo? Só que o Acabe não teve essa chance. Né? O Acabe saiu com uma sentença do profeta e disse, se o senhor voltar. E a história se desenrola por aí. Um camarada que pegou lá a sua flecha, colocou no ar, quando disseram assim, não, esse não é o rei Acabe, esse não é o rei de Israel, esse é o rei de Judá, e não é sobre eles que nós estamos guerreando aqui. Um indivíduo lá solta a sua flecha e diz, já que eu botei a flecha no arco, ele soltou. E essa flecha foi a flecha da sentença de morte do Acabe. Tá? Porque Deus havia falado. Tudo termina por ali, o Acabe morre na sua desobediência, tá certo? Desfez quando foi para a guerra de uma palavra de Deus, Deus deu a sentença, ele podia ter mudado sua história e falado, não, eu creio sim, eu não vou. Ele não fez, zombou da palavra de Deus, judiou do profeta de Deus, e está escrito lá no livro do profeta Isaías, não maltratem os meus profetas. Então, quando se tem uma palavra de Deus na boca, olha, você que ouve, tome cuidado. Tá? Porque Deus, quando Ele tem uma palavra na boca de um dos seus homens, é preciso nós tomarmos cuidado. Senão a gente vai entrar para essa lista do Acabe. Né? Não podíamos ter poupado a nossa vida, que a obediência, ela poupa a vida sim. E o que aconteceu? O Acabe morreu. Tudo terminou por ali. O Josafá volta, e ele agora volta para sua casa em Jerusalém. E o texto diz, e voltou em paz. Só que Deus pega um profeta, que é o Jeú, leva até o Acabe, e fala isso com o Acabe. Vem uma repreensão sobre o Josafá. Vem a repreensão sobre o Josafá. O Acabe agora, a história dele já encerrou naqueles momentos lá. E a do Josafá continua. E quando Deus chega lá, começa o Jeú falando com ele justamente isso. Disse, olha, Acabe, você quase morreu, rapaz. Eu poupei sua vida. Deus falando através do Jeú. Por que você quase morreu? Porque você se juntou ao ímpio, a uma pessoa da qual Deus já tem rejeitado. Então preste atenção nisso. Tá? Cuidado com quem a gente está se juntando. Cuidado como que está a nossa vida. Sabe, primeiro passo, olha, dê crédito à palavra de Deus, ministrada ao seu coração. Você pode ser próspero, como diz lá em Deuteronômio, né? Ter ouvidos à palavra de Deus, aquilo que você ouviu da parte de Deus, e não queira ser aquele tipo de cristão que todo mundo tem que bater nas suas costas, ter uma boa palavra a você. Isso jamais pode acontecer com um cristianismo, tá? Do qual a gente, se em verdade nós servimos a Deus. Deus tem palavra de repreensão sim, porque nós somos humanos e nós erramos. Então lembre-se disso, que uma palavra, ela pode mudar a minha história de vida. Ela pode, olha, me salvar da morte. Entende? Porque se desfaz ali aquele momento, quando ele ouviu a palavra, dando crédito, ele não iria. Mas ele estava obstinado a desobedecer. Desobedeceu e o final, para quem desobedece, é cruel. Nunca vai ser fácil, nunca vai ser bom. Tá bom? E o Josafá agora recebe a visita do Jeú. Deus logo assim que ele chegou em Jerusalém, na sua casa, em paz. Por que em paz? Porque é a repreensão de Deus a ele, pelo que ele sofreu lá na guerra. Aí o que acontece? O Jeú chega com essa palavra. Diz, então, Josafá, vamos lá agora, prepara o coração aí, ó. Você pensa que Deus não estava vendo com quem que você se juntou? Então, olha a sua vida, rapaz, quase sua vida foi perdida, foi ceifada, porque você se juntou ao ímpio. Você não devia ter feito isso. Deus está trazendo a memória, dizendo, você não viu um profeta lá falar
o Acabe, por que você insistiu em ir? Sabe, ainda que todo mundo esteja torcendo, não, nós vamos. A gente tem direito, a gente tem certeza que Deus falou conosco. Olha, que eu e você, nós aprendamos a dizer não. Mas ele não quis dizer não. Deus ainda o poupou lá na guerra, mas agora tinha uma repreensão. Agora, por que Deus fez tudo isso? O profeta fala para ele. Ele diz, olha, você se juntou com o ímpio, você quase morreu, mas tem uma coisa boa em você. É isso que eu e você precisamos entender. O que é que Deus viu? Viu um homem que desobedeceu, por mais que ouviu uma palavra também, entrou no mesmo sistema do Acabe. Mas Deus fala para ele o seguinte, se você tem coisa boa, você preparou o seu coração para buscar a Deus. Não é o momento agora, é o que ele já vinha fazendo. Desde o capítulo 17, quando ele assume o reino, ele é um homem, ele torna-se aquele homem de oração, aquele homem de busca a Deus. Tudo que ele vai fazer, ele busca em Deus uma direção, um rumo. Nesse momento, ele viveu aquela história assim, que estava desorientado, porque nem deu ouvido ao que o profeta falou, devia ter dado. Mas o que é que ele faz? Ele agora está sendo repreendido, mas o profeta diz assim, o Jeú diz para ele assim, mas foi achado coisa boa em você. E eu quero encerrar lhe falando isso, olha, como que está a minha vida e a sua? Como é que está o nosso crédito diante de Deus? A gente sabe que o melhor dos créditos diante de Deus é o nosso intercessor, o Senhor Jesus Cristo. Sabe, lembre disso. Eu não sou salvo, você não é salvo, nós nos tornamos igreja, porque não, eu luto, pastor, eu luto e eu faço, eu me desgasto por Deus, não. O nosso maior crédito é que nós temos o intercessor Jesus lá diante do trono da glória. A Bíblia diz que é por isso que nós não somos destruídos. Isso faz amanhecer a cada dia as misericórdias de Deus se renovando em nosso favor. Porque Jesus assumiu as nossas broncas, os nossos pecados. Então, se Deus virasse para nós na sua ira querendo nos destruir, Ele tem lá o nosso intercessor, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso crédito para a salvação. Mas e o nosso dia a dia? Crie momentos, que atitudes minhas e suas, sejam atitudes que nos levem a criar diante de Deus momento que se nós, no dia que a gente falhar, no dia que a gente errar, que nós tenhamos lá algo glorioso. O Josafá tinha lá, o profeta disse, porém foi achado em ti coisas boas. Por quê? Você desfez de toda a área de idolatria, os bosques, aonde Israel e Judá oferecia sacrifício a outros deuses, se envolvia lá nos seus momentos pagãos lá. Então você desfez, Josafá. E tem outra coisa boa em você, Josafá. Você é um camarada de oração, você ora. Então lá no capítulo 17 começa o ministério dele em oração. E nesse momento aqui está ele em oração. E depois desse momento, no capítulo 20 e o versículo de número 12, tem aquele texto que quando 3 povos vinham contra o Judá, diz a Bíblia que o Josafá levantou um momento de clamor, um momento de oração, e Deus deu um grande livramento. Então, crie oportunidade. Para a salvação, nós temos lá o nosso intercessor. Mas e a nossa vida no dia a dia? Olha, que essas oportunidades, principalmente essa de orar, ela faça parte da minha e da tua vida. É o que eu tenho dado como tema essa mensagem. Eu escrevi nos meus apontamentos e já falei muitas vezes dela. Tendo crédito diante de Deus. O primeiro passo é o Senhor Jesus Cristo. E a minha vida no meu dia a dia, a sua vida no dia a dia. Como que está diante de Deus? Como será que Deus vê o nosso envolvimento com o ímpio? Os nossos envolvimentos com coisas fora daquilo que faz parte dele. Às vezes a gente tira tanto tempo para um filme, para tantas outras coisas. E quanto que está o meu tempo de oração diante de Deus? Qual é o meu dia a dia em oração lá diante do Senhor? É como falamos aqui outro dia, aquela taça de ouro que está lá no Apocalipse, que João, quando olhou, viu que era a oração dos santos. Olha, que Deus nos ajude e nos dê a graça de que lá tenha coisa boa nossa, lá tenha momento de oração nosso.
Tá certo? Então lembre disso. Cuidado com os nossos envolvimentos com pessoas que vão levar a gente até a morte. Se Deus não poupar a nossa vida, a gente está indo a lugares que não devíamos ir. Dê crédito à palavra de Deus quando você ouvi-la de um profeta. Ainda que uma multidão queira ir por um caminho, mas o profeta traçou o caminho de Deus para nós, dê crédito. Que é o que o Acabe não fez, é o que o Josafá não fez. E olha que Deus olhe para nós e veja nós fazendo aquilo que nos ensinou o Senhor Jesus. Entra no teu quarto. Ou seja, crie crédito diante de Deus orando. A gente sabe que a gente é falho, a gente vai errar. Agora que nos meus erros, Deus veja que eu tirei proveitos. A gente errou, tá? Porque a Bíblia diz, não há homem que não peque. Mas na oportunidade que eu tive de atitudes, daquelas que só Deus cria na gente. Por isso que Jesus nos ensinou isso aqui. Dizendo, entre no seu quarto, feche a sua porta e ore. Quantas vezes teria diante de Deus, da minha e da sua vida, estarmos lá de portas fechadas diante dele? Ah, que Deus te abençoe e as suas atitudes, que as minhas atitudes deixem crédito diante do Deus Todo-Poderoso. Tá? Em dizimar, hoje pode-se estar desempregado, mas qual foi minhas atitudes nos dias que eu tive a oportunidade de dizimar e não dizimei? Então é muito importante isso daí, de ofertar e não ofertei. Quantos pães comeu um missionário que eu mandei para ele, ofertando na minha igreja, aonde essa oferta vai ser endereçada a um missionário. Então, oportunidades que a gente perdeu, que a gente deixou passar, tá bom? Então, que Deus te guarde, que Deus te dê essa graça de você criar oportunidade, de eu criar oportunidades diante de Deus, que é o que o Josafá fez. E ficou um crédito lá diante de Deus, e o profeta falou isso. Contudo, se achou coisas boas, atitudes boas em você. Você desfez daquilo que era idolatria. E você tem momentos de oração diante do Deus Todo-Poderoso. Que seja essa a minha e a sua atitude nos nossos dia a dia, como cristão. Tá? Ou será que a gente não está nem aí para as coisas e é só erro mesmo? Ah, não, porque o homem é falho. Ah, mas será que não tem nada de bom na gente? Será que o Espírito de Deus não trouxe nada que marcou a nossa vida e a gente criou isso como um momento diário diante de Deus? Olha que Deus nos guarde disso, né? E chegue lá diante de Deus e diz, não, eu tenho sim, eu estou indo para o céu por causa de Jesus. Todos nós. Mas e os nossos dias aqui na terra, como tem sido? Deus te ajude, Deus te dê essa graça para a glória do nome dele. Quero lhe convidar a orar, terminando esse momento, tá? E que a palavra de Deus entre no seu coração e deixe aí marcas que sejam aquelas atitudes que, se um dia chegar um Jeú diante de nós e nos repreender dizendo, ó rapaz, você fez isso, não devia ter feito. Mas também você tem esse momento aqui. Seja uma balança, né? Aquela balança que a gente, erros e acertos, né? E que Deus nos dê graça da gente ter mais acertos, né? Na vida cristã. Tá bom? Como que está a sua vida? Como que está a minha vida? Vamos orar? Deus bendito, Deus eterno, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque nós somos guardados realmente pelas tuas mãos. Senhor, olha que situação que ficou registrada para nós como aprendizado da tua palavra. Se não fosse as tuas mãos, como o Jeú mesmo disse ao Josafá, Senhor, era 2 reis que tinham morrido naquele dia por desobedecerem a tua ordem através de um profeta. Deus, guarda as nossas vidas, nos ajude. Aquilo que é de ímpio, Senhor, aquilo com quem nós estamos nos envolvendo, que traz prejuízo à nossa vida espiritual, Senhor, a casamento. Meu Deus, há umas histórias assim que nós poderíamos viver tão boas diante de Ti, mas ajuntamento com ímpio, Senhor, como diz o Salmo 1, sempre vai trazer prejuízo, Pai. Então nos ajude a romper com tudo aquilo que é da impiedade. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, e que nós criemos, Pai, no nosso dia a dia aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui vivendo,
Senhor, nesse mundo, nos dê graça. Deus, a história do Josafá apareceu essas duas oportunidades que ele fez uso na vida dele, desfazendo de tudo que era idolatria, levando o povo adiante do Senhor. E também ele tinha a marca da oração. Pai, nos ajude, que os nossos dias não passem sem que nós possamos dobrar o joelho, buscar o Senhor, Pai, tratar com o Senhor em oração. Nos ajude como igreja a termos marcas gloriosas diante de Ti, que tenhamos créditos, meu Deus, o nosso maior crédito diante de Ti para a salvação. Nós Te louvamos, é a pessoa bendita, o nosso intercessor, o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Meu Deus, mas que as nossas vidas tenhamos atitudes de filhos de Deus para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê essa graça. E amanhã, segunda-feira, olha, que venha atitudes gloriosas diante de Ti. E lembre disso, tá? Que elas ficam registradas diante de Deus. Como também as nossas falhas, né? É os dois lados, tá certo? Então que Deus te dê essa graça da gente criar crédito, ter crédito diante de Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém?